Tá, então vamos fazer um podcast sobre Estado Novo. Eu tô aqui com a minha prima, que um podcast é conversado, né? Uhul. Fala um oi aí. E aí, galera? Sou a Larissa. É só pra não, prosa. professora. Oi, professora. Aí, como que foi pra começar o Estado Novo? O Estado Novo teve início em 1937 e se estendeu até 1945. Exato. E ele foi um período marcado por muita repressão, pelo governo sendo bem autoritário e tinha muitos traços fascistas. E o contexto dele era um cenário de polarização ideológica, né? Que era a AIB contra a ANL. Mais ou menos, tipo assim, a AIB eram os integralistas que eram os conservadores, os tradicionais, que tinham traços fascistas e eram anticomunistas, contra a ANL, que eram basicamente os comunistas, que exigiam igualdade, que queria reforma agrária. E os dois eram bem grandes. A AIB ainda era maior do que a ANL. A AIB tinha uns 150 mil integrantes e a ANL 100 mil. É mais ou menos como tá hoje em dia, não é? Os fascistas contra os comunistas. Sim, tá dividido assim, mais ou menos, né? Um xingando o outro, um achando que o outro tá errado. Só que todo mundo sabe que os fascistas que estão errados. Ops. Glória ao comunismo. Aí, o Getúlio Vargas estava mais ou menos no meio disso, mas ele era mais anticomunista, né? Ele estava mais pro lado da AIB, até onde eu vi. Mas todo mundo ali era antiliberalismo e só queriam poder, sabe? O Getúlio, ele nesse meio período, ele começou um processo de preparar o terreno para tomar o poder todinho para ele. Começou a centralizar o poder. E aí, o que motivou ele a fechar o Congresso e virar um ditadorzão? Foi a intentona comunista, que aconteceu lá em Natal, no Rio Grande do Norte, a primeira revolta. E os líderes eram a Olga Benário e o Luiz Carlos Prestes. Minha dicção tá ótima. Aí eles foram e começaram as revoltas, assim. Teve no Rio de Janeiro, teve lá no Rio Grande do Norte. Só que assim, eles ganharam num dia e perderam num outro, coitados. Do lado do governo, eles foram combater, morreu tipo 28 pessoas. E aí do lado dos comunistas morreu tipo 200. Foram massacrados. Então eles nem eram uma ameaça tão grande quanto todo mundo achava, né? Mas aí, certo dia, você viu um pouco sobre a carta lá, o Plano Cohen? Não cheguei nessa parte. Então, mas o Plano Cohen era basicamente assim. Tinha um cara chamado Olímpio Mourão Filho. Ele era parte da AIB, que eram os integralistas, os fascistas, anticomunistas, pá. Aí um dia ele tava lá feliz no escritório dele, sei lá onde ele tava, datilografando em sua máquina de escrever. E aí chegou um cara por trás dele e ficou olhando, tipo, o que esse cara tá fazendo? Um cara chamado Aguinaldo Caiado de Castro. Sim, eu anotei os nomes. Aí ele falou, o que você tá escrevendo aí? Aí o Mourão falou, é um plano judaico-comunista que os comunistas estão fazendo junto com os judeus, que tem um monte de conspiração e é um plano comunista que quer tomar o poder, basicamente, falou isso. Aí ele falou, nossa, e como você não levou isso a conhecimento do governo, que não sei o quê? Aí ele, eu achei que vocês não iam acreditar e blá blá blá. Aí foi e levou pro governo. Aí o governo falou, nossa, mas isso não pode, que não sei o quê. E aí no dia seguinte, praticamente sim, eles foram passar isso no rádio, na rádio lá que chamava aqueles, como é que é? Eu não lembro, acho que era Hora do Brasil, Voz do Brasil, era um negócio assim. A rádio que o governo usava pra fazer propaganda, né?
Aí ele pegou e falou que tinha uma ameaça comunista que ameaçava a ordem do país. E aí foi isso. Aí eles levaram a votação pro Congresso de que se ele devia entrar meio que em estado de guerra para defender a ordem do Brasil, porque o comunismo ia acabar com o planeta, entendeu? Aí eles foram pro Congresso e a votação foi 138 votos a 52. Ou seja, 138 pessoas abriram mão da liberdade pessoal e falou, não, tudo bem, vamos combater o comunismo. E aí, o que aconteceu? Ele fechou o Congresso, aí ele transmitiu na rádio falando que a democracia já não serve pra nada, então eu vou tomar o poder porque eu sou o salvador de tudo. Basicamente, ele deu um discurso mó negociado lá. Negociado. Negociado, muito bravo, sei lá. E fechou o Congresso, aboliu os partidos, suspendeu as liberdades individuais e criou uma nova Constituição. A Constituição que tinha antes era de 1934. Tem alguma coisa aí falando sobre? Tô dando uma olhada. A Constituição de 34 era mais liberal, que não sei o quê. E a de 37 era bem mais a braba, assim, ó, conservadora e tal, e era chamada de Constituição Polaca, porque tinha semelhança com a Constituição da Polônia. Aí essa daí ficou até 45, essa Constituição. E essa polaca, ela era autoritária, dava mais poder provia mais poder executivo. O Estado intervinha bastante na economia, proibia a greve dos funcionários públicos, era bastante corporativista. Os estados tinham menos autonomia e tinha pena de morte. Inclusive, teve um movimento lá que eles pegavam, Larissa, e ficava, queimando bandeira de estados na frente da bandeira nacional. Uma coisa de louco. Porque, não tem essa de estado, somos todos brasileiros. Nossa, que louco. Papelão. Que papelão, gente, que vergonha. Aí também tinha pena de morte, mó dando com gritaria, né, nessa época. Aí ficou lá, reinando propaganda, nacionalismo, conservadorismo. E foi um regime bem fascistinho, assim, né? Só diferenciava um pouco do fascismo europeu, porque lá eles eram ainda mais autoritários, sabe? E afins. E como que acabou esse coiso? Teve o fim na entrada do Brasil, na Segunda Guerra Mundial, do lado dos Estados Unidos. Porque aí eles falaram assim, tá, o Brasil tá do lado dos Estados Unidos lutando contra regimes autoritários fascistas e a gente é um regime autoritário fascista. Por que a gente tá lutando ao lado dos Estados Unidos então? Porque os Estados Unidos comprou a gente, né? Porque tinha uma proposta, isso aí já tá saindo um pouco do tema, mas tinha uma proposta do lado da Alemanha e tinha uma proposta lá dos Estados Unidos. Aí a proposta estadunidense foi melhor e aí a gente entrou lá, porque quem liga pra ideologia se o dinheiro vai ser maior, não é? Assim, esse é o lema de todos. Aí ele começou a perder apoio dos militares, que antes apoiavam ele, e aí ele começou a perder força, entendeu? Aí depois também começou o próprio Getúlio Vargas começou a incentivar meio que a volta da democracia, porque ele começou a dar mais direito pros trabalhadores, aí ele começou coisas desse tipo. Aí quando ele criou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ele ganhou o apelido de Pai dos pobres. Pai dos pobres. Eu achava que era o Lula, não. Foi o Getúlio, porque aí ele começou a ganhar apoio dos trabalhadores, né? Tanto que depois, quando foi tirar ele, os trabalhadores eram meio que contra a saída dele, né? Sim. Incrível o que a gente faz por dinheiro, por uns direitinhos a mais. E tem mais alguma coisa que você quer falar? Peraí, tô dando uma olhada aqui.
E diz que ele sofreu um golpe militar, né, em 1945 para garantir a realização das eleições. Sim, porque assim, tava todo mundo meio em dúvida. Será que ele vai deixar mesmo de fazer a eleição? Porque ele tava falando que ia deixar, né? Só que ele podia se candidatar como presidente. Ele podia se candidatar também. E aí tava todo mundo, nossa, ele tá falando que vai deixar, mas ele é um ditador. Será que ele vai deixar mesmo? Aí, minha filha, o que aconteceu? Minha filha. O que aconteceu foi que ele falou que não tinha interesse em se candidatar. E aí, só que ele foi e nomeou o filho dele, se eu não me engano, pra ser um negócio lá, tipo uma patente alta no exército. E falaram que o filho dele ia reprimir todo mundo que era da opressão, ia demitir geral. E aí foi meio que a gota d'água, sabe? Aí deram um golpe de Estado no golpe de Estado e tomou o poder do cara que tinha tomado o poder. Verdade. Mozona. E... Uma bagunça. E aí depois desse golpe de Estado ainda teve a eleição também. Daquele Eurico Gaspar Dutra. Sendo que o Gaspar tinha ajudado o Eurico Dutra tinha ajudado a colocar o plano Cohen em vigência, né? Então, estranho, né? Do nada ele foi eleito presidente. Aí, tipo, olha aqui, vamos tomar o poder de todo mundo e depois dá pra mim. E graças a isso chegou o fim da Era Vargas, né? Quando ele foi eleito. Aí o Brasil foi redemocratizado. A democracia não era mais um monstro de 7 cabeças e 17 patas que ela era. Mas hoje em dia, coitada, tão perseguida, acho que ela tá do mesmo jeito, né, não? A gente olha pra trás e consegue entender o que tá aqui agora, né? Parece que voltou. Porque, como é que tá agora? Tá um cenário de polarização ideológica, que são os fascistinhas bolsominions, contra a ANL, não é a ANL não, mas contra os comunistas e os estudantes e manifestantes e todo mundo que o Bolsonaro insulta. E que são chamados de comunista, né? Porque tudo hoje em dia é comunismo. Né? Inclusive, menina, essa gola da sua camiseta é vermelha... Comunista. Comunista. Aqui, ó, a folha do seu fichário também é comunista. Ah lá, ó, tem umas 20 folhas aqui, ó, que é vermelha. Tudo comunista. Tudo comunista. Vê se pode uma coisa dessas. Até hoje esses comunistas não aceitam, que só vão perder. Tudo presente, nossa. Mas e aí também tem esse processo de banalização, né, hoje em dia. Porque se tudo é comunista... Tudo é ameaça, então eles podem se fechar cada vez mais. Sei lá, uma doidura, né? Doidura? Doideira misturada com loucura. Eu falei que minha dicção tá péssima? Então, aí... Mas isso foi o Estado Novo, esse processo, esse tempo aí que Getúlio Vargas esteve no poder, colocando ordem em tudo, do jeito que ele queria. Ordem. Impondo uma ditadura fascista. Eu acho que é isso. Tudo bem. Tá bom. Participação especial. Participação especial, minha tia, mexendo na hortinha. Efeito sonoro de fundo. E créditos pro céu azul aqui do Clube de Campo, que eu queria que ficasse mexendo nas folhinhas, mas não tá ventando tanto. É mesmo. Né? E você quer acrescentar mais alguma coisa, Larissa? Não, é isso. Então foi só isso. A bagunça que foi. Mas eu acho que podcast é isso, né? Espero que seja, porque se não for também... Deu ruim. Mas... É isso. Fala de novo os anos, pra ficar mais frisado. Começou em... Peraí. O Estado Novo teve início em 1937 até 1945. Aí depois disso voltou a democracia tão odiada hoje em dia. Mas é isso, beijo pro outro, que saudade. Considera aí nosso podcast. Por favor. Não, Gabi. E eu adoro suas lições, são as mais legais de fazer, porque chega a dar gosto de... E é isso, vem aqui pro clube. Vem aqui pro clube conhecer aqui onde eu tô, a chácara que a minha prima mora. Falou, beijo, abraço.